Teve José um sonho que contou a seus irmãos, e seus irmãos odiaram José ainda mais. Já odiavam e agora estão odiando ainda mais José, aquele, sim, José do Egito. 3.700 anos para trás, 3.600 anos para trás, entre 1.700 e 1.600 anos antes de Cristo. José do Egito, um dos textos do nosso projeto de férias, Escola de Campeões, Unidade de Internação Socioeducativa do Recanto das Emas. Secretaria de Justiça, Governo do Distrito Federal, Estado membro da Federação, Distrito Federal. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá, amadas inteligências. Alguns textos de reforço para um mergulho mais aprofundado sobre a história de José do Egito. A nossa biblioteca de termos com alterações nossas. José, filho de Jacó, José do Egito. José em hebraico significa Yahvé, Deus acrescentará. Yahvé é Deus, dos. Deus acrescentará. Em hebraico padrão, Yusef. Em hebraico tiberiano, Usep. Em árabe, Usuf ou Usif. Não sei a pronúncia. Em grego antigo, Losef. Significaria também o nome José, descobridor das coisas ocultas. É muito legal. A cultura oriental conserva muita importância aos significados dos nomes. O nome de uma pessoa tem importância significativa em seu destino. Cultura oriental. É isso. José, descobridor das coisas ocultas, também chamado de Zafenat Paneia. José foi o 11º filho de Jacó, nascido de Raquel, citado no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 37, e considerado o fundador da tribo de José, constituída, por sua vez, da tribo de Efraim e da tribo de Manassés, seus 2 filhos. Quando foi nomeado homem de confiança do faraó, foi-lhe concedida a mão de Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, da cidade de Heliópolis. José também é ancestral de Moisés. Aquele Moisés do Nilo, retirado das águas para libertar o povo hebreu do Egito. José, o filho predileto de Jacó, apesar de não ser o seu primogênito, mas o primeiro filho de Jacó com Raquel, a mulher que Jacó mais amou, José, este jovem, nunca escondeu a sua liderança. O favoritismo de que era alvo por parte do pai valeu-lhe a malquerença dos irmãos. Estes, quando José contava 17 para 18 anos de idade, venderam-no como escravo por 20 moedas de prata a mercadores ismaelitas que o levaram ao Egito no período da 17ª dinastia, a dinastia dos faraós Ixos. Olha o que diz um verso de Gênesis sobre José. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova. Os irmãos de José o tiraram da cova. E venderam José por 20 moedas de pratas aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. José tornou-se um produto, uma mercadoria, objeto de comercialização. José foi exportado para o Egito. Que interessante. Depois, lá no Egito, como vice-governador da economia do Egito, ele exporta alimentos para as redondezas do Egito, aos países vizinhos e fronteiriços ao Egito, e os mais aproximados. A terra de Canaã, por exemplo. Legal. Quando Jacó, já rebatizado por Deus com o nome de Israel, chegou ao Egito, José subiu ao seu encontro, abraçando-o e chorando demoradamente.
todos os 11 irmãos a quem José ajudou, além de seu pai e todos os demais parentes, sendo ao todo 66 pessoas, se mudaram para o Egito. Seus irmãos Zebulon, Issacar, Ruben, Naftali, Benjamim, Dan, Simeão, Levi, Judá, Gade, Azer. É assim que o povo israelita se instala no Egito, antes de ser escravizado e mais tarde libertado sob a liderança de Moisés, o libertador do povo hebreu das garras do faraó malvado, que escravizava e matava o povo hebreu à unha. Olha um trechozinho de Gênesis sobre José. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado, nas pastagens mais verdejantes, banhadas e irrigadas pelo rio Nilo. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e pararam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então o faraó acordou assustado. Olha o pesadelo. O fim do governo. Possivelmente, tempos depois, durante anos de seca seguidos, os sacerdotes tenham conseguido despertar a ira popular contra José e Apop I, o faraó Ixo. Pois é durante esses anos que acontecem vários conflitos civis contra os governantes que terminaram com a vitória do faraó Tal II e seu exército, que tomaram primeiro Mênfis e depois a então capital Tanis. Vendo-se sem condições de vencer, Apop e seus vassalos refugiam-se em Avares, a cidade-fortaleza construída pelos Ixos. Esse trecho lido após o versículo é já um estudo, científico sobre busca de evidências sobre José do Egito, e sobre o período em que José viveu no Egito. E esses estudos dão conta de que, muito possivelmente, tempos depois de quê? Dos sonhos do faraó, durante anos de seca seguidos, os sacerdotes tenham conseguido despertar a ira popular contra José e Apop I, o faraó Ixo. É interessante que aqui a gente já pode conjecturar uma possibilidade de desordem mais causada por excessiva intervenção do Estado na economia. Nossa, que texto rico! Olha como a história de José do Egito nos leva a várias considerações finas de sabedorias sobre questões práticas da nossa sobrevivência. Olha só, podemos ler assim: possivelmente, tempos depois dos sonhos de Faraó, depois de José ter garantido o ciclo econômico de prosperidade, acumulando reservas para enfrentamento dos 7 anos de vacas magras, depois de tudo isso, como o Egito se encontra em região desértica, as secas voltaram. Só que o Estado já tinha feito muitas intervenções. Então, o que acontece? Aqui a gente pode considerar um momento de esgotamento de ferramentas intervencionistas para garantir a economia, ferramentas estatais. Então, a gente pode até considerar essa possibilidade, Uma coisa que a gente tem de levar em consideração: não importa muito o fato de ter acontecido a história ou não ter acontecido, ou ter acontecido do modo como está registrado ou não ter acontecido. O que importa é que nós Homo sapiens, configuramos a nossa inteligência a partir da linguagem ficcional e representativa. E a massa mais representativa e substanciosa, olha que ironia, e com substância da linguagem, é o mundo abstrato das palavras.
palavras. Então, a todo momento a gente está fazendo representações e incorporando narrativas para aumentar a nossa possibilidade de contar histórias. Porque no limite, no nosso dia a dia, a gente está contando histórias a todo momento. Então, o importante é a inteligência, ou melhor, o importante são as inteligências que a gente deriva do texto. Olha que legal, a história de José do Egito, ela é extremamente de extensão de inteligência para o momento atual. Olha só que legal. O fim do governo, possivelmente tempos depois, durante anos de seca seguidos, os sacerdotes tenham conseguido despertar a ira popular contra José e Apop I, o faraó Ixo, pois é durante esses anos que acontecem vários conflitos civis contra os governantes que terminaram com a vitória do faraó Tal II e seu exército, que tomaram primeiro Mênfis e depois a então capital Tanis. Vendo-se sem condições de vencer, Apop e seus vassalos refugiam-se em Avares, a cidade-fortaleza construída pelos Ixos. Olha que legal, é um momento posterior aos sonhos de Faraó, muito posterior, né? Então a gente entrelaçando tanto os registros bíblicos, que são registros finos sobre o mundo antigo, mas não numa perspectiva científica, mas sim uma perspectiva de registro do mundo dos homens, mas a partir da percepção dos próprios homens. Então é uma configuração mais poética, né? Então a gente pode entrelaçar tanto as evidências de possibilidades encontradas a partir da ciência, mas também conjugar os registros bíblicos. Então a gente vê aqui o momento pós-intervenção do Estado na economia do Egito, já com o Estado sem ferramentas para poder continuar intervindo. Muito legal, muito legal, muito legal. Se a gente olhar para o nosso momento atual no Brasil, a gente verifica que não tem nada a ver com o nosso momento atual. Pelo contrário, a gente está com a nossa economia brasileira com muito desemprego, uma capacidade ociosa de recursos econômicos parados muito grande, taxa de juros muito alta. Então, quer dizer, a gente tem uma economia com muito espaço para crescer. A gente está no primeiro momento. O Estado brasileiro precisa utilizar as ferramentas econômicas para impulsionar a economia. Mas, por exemplo, quando a gente olha para a Europa já está nesse segundo caso aqui de fim de governo. A Europa já tem esgotadas as possibilidades de manuseio das ferramentas econômicas para administrar, por exemplo, a próxima recessão que se avizinha. Este ano ele já começa com a economia global em recessão, perdendo força. É isso. Nossa, a história de José do Egito nos traz ensinamentos e consciência econômico-prática muito legal. Concluindo o texto, os Ixos acabaram finalmente vencidos, depois de aproximadamente 500 anos sobre as terras do Egito, por Amoses I, filho de Tal, na 18ª dinastia. Olha o que a gente pode considerar sobre José do Egito olhando para Jesus. Jesus falou: antes, dentre vocês aí, meus discípulos, dentre vocês que estão discutindo aí para ver quem é o melhor, quem é o mais abençoado, quem é o maior no reino dos céus, o que vale é isso daqui, antes, entre vocês, que o maior entre vós seja como o menor. E quem governa como quem serve. E quem governa como quem serve. José foi alçado à posição de governante para servir. Em nenhum momento foi visto em José soberba, altivez. Tô com poder, agora vou botar para fuder. A começar com os meus irmãos que me venderam aqui para o Egito. Vou cometer uma vingança. Não. Se ele tomasse esse caminho, Papai do Céu não o abençoaria. Quer ser o maior, seja o menor. No reino dos céus funciona assim. Mesmo com a ascensão demorada de José, desde a prisão até interpretar os sonhos do faraó Apop I e tornar-se o segundo homem mais poderoso do Egito, nunca foi vista uma mudança de ego em José. Nunca ele ficou metido por ter poder. Após o encontro com sua família, José arranjou a melhor terra no Egito para que sua família morasse. José viveu muitos anos no Egito até a sua morte, mas nunca se esqueceu da aliança de Deus com o povo de Israel.
Nos termos desta aliança, a terra de Canaã, onde morava Jacó, seria dada a Abraão e seus descendentes. Antes de sua morte, José pediu para ser enterrado na terra de Canaã, pois era a terra que Deus havia dado a Abraão e por herança aos seus descendentes. E José era descendente de Abraão, não é? Descendente direto, né? Abraão, Isaque, Jacó, José, né? Então consideremos que José era bisneto de Abraão. Que legal. Jacó era neto de Abraão, Isaque era filho de Abraão. Que legal! As considerações sobre a formação do povo hebreu a partir da história de José do Egito. Mas por que estudar a cultura do povo hebreu? Ora, porque nós fomos colonizados por europeus, e europeus cristãos. Então, inevitavelmente, se acreditamos ou não acreditamos, se damos importância ou não, a cultura bíblica joga diretamente entrelaçada com a nossa cultura no ocidente da Terra. É o modo como nós nos enxergamos, é o modo como nós nos vemos, como nós nos enxergamos, é o modo como nós nos enxergamos. Até os nossos nomes até os nossos nomes são contaminados por isso. Então é isso, o modo como nós nos vemos, a nossa linguagem, a nossa comunicação, o nosso direito, por exemplo. O nosso direito tem muitos termos que são originários dos cânones sagrados. É isso. Então está entrelaçado com o nosso cotidiano e rotina do dia a dia. Então, estudando a cultura do texto sagrado, a gente consegue entender um pouco mais sobre como nós somos aqui no Ocidente da Terra, para além de nos inspirar a partir de uma literatura que é extremamente elevada. A história de José do Egito é uma das mais belas histórias da humanidade. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Agradeçamos a Deus porque ler, escrever, meditar, refletir são atos humanos raros em sua execução. Então, temos de agradecer. Se temos possibilidade de acessarmos o mundo da cultura, agradeçamos. Amém.